Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? Acompanhem comigo. Objeto de conhecimento: estilos de época nas literaturas brasileira e portuguesa, suas características, influências e seus respectivos contextos históricos. Detalhamento: identificação e assimilação de rupturas e permanências na constituição da literatura brasileira historicamente construída, percebendo as influências dos modelos ocidentais com destaque para a literatura portuguesa, a partir das práticas culturais, artísticas e verbais em contextos diversos, locais, regionais e globais, por meio de uma análise comparativa dessas produções. Então, depois que você leu tudo isso comigo, vamos à nossa aula? Então, a nossa aula é sobre literatura e eu quero que vocês acompanhem comigo agora um poema. Vejam aí. Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade. É verdade, Senhor, que hei delinquido vos tenho e ofendido. Ofendi-vos tem minha maldade, maldade que encaminha a vaidade. Vaidade que todo me há vencido, vencido quero ver-me e arrependido. Arrependido a tanta enormidade. Nós temos aí um trecho de Atos de Arrependimento e Suspiros de Amor, de Gregório de Matos. Quando vocês fizeram a leitura aí, com certeza vocês pensaram assim, meu Deus, que texto difícil, professora. Justamente porque nós estamos falando de uma literatura lá, mas lá atrás mesmo, não é? E não de agora, então as palavras realmente vão ser diferentes. É importante dizer também que, como nós temos o nosso hoje português brasileiro, veio do português de Portugal, ou o chamado português europeu, a gente percebe que existem algumas palavras diferentes. E claro, gente, como a língua vai mudando com o decorrer do tempo, não é? As formas que nós temos hoje não são as mesmas formas do passado, tá bom? Mas vamos entender o que é o poema de fato. Então a gente percebe que existe uma pessoa que está pedindo perdão a Deus por algum fato. Mas esse fato é a maldade. Agora, que maldade nós não sabemos, mas a todo instante essa pessoa estava falando ali, meu Deus, me perdoa, eu tenho te ofendido, a maldade tem vencido. Então a pessoa fica fazendo uma súplica ali e isso até demonstra um desespero, porque a todo instante ela fica repetindo, meu Deus, tenha misericórdia de mim, me perdoa porque o negócio está difícil. Então, a gente vai percebendo isso dentro do poema, esse contraste. Nossa, que desespero é esse da pessoa, sendo que ela é uma pessoa livre, ela tem livre arbítrio, não é? Como é que ela está tão desesperada assim, pedindo perdão de Deus? Então, são essas ideias que estão presentes aí nesse poema, e aí a gente entende o porquê agora com o barroco. Afinal, o texto faz parte do movimento literário chamado barroco. Professora, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos entender o conceito de barroco e depois a gente faz a relação entre as duas situações. Barroco, conforme o dicionário Aulete, é o estilo desenvolvido nas formas de arte entre os fins do século ali 16 e meados do século 18, que se opõe ao classicismo e se caracteriza pela liberdade de formas e profusão de ornamentos. Professora, são palavras muito difíceis. Vamos tentar compreender. No barroco, nós vamos ter o quê? Um poema diferente do classicismo. Agora, eu sou mais livre para escrever o que eu desejo. Só que aí, ao mesmo tempo que eu tenho essa liberdade, o que eu vou fazer? Agora eu vou me fazer um pouco superior ao classicismo, porque eu vou ter uma profusão de ornamentos. O que isso significa? Eu vou ter de forma excessiva práticas de escrita que as pessoas vão dizer assim, meu Deus, esse texto é difícil de entender. Tanto que vocês leram aí comigo, e vocês devem ter percebido, nossa, que verbos difíceis, que palavras difíceis, parece que o texto está assim embaralhado, mas não. É justamente uma forma de o barroco se mostrar para dizer que de fato ele é a oposição. Diferente do classicismo, se você, por exemplo, voltar aos textos Os Lusíadas, você perceberá que há ali um início, há um meio,
a um fim, eu consigo compreender a história, mesmo que com palavras ali um pouco diferentes da nossa realidade, a história num todo. É diferente do barroco. E quando eu começo a ler, eu fico assim, meu Deus do céu, o que eu estou lendo? Beleza? Então, essas são as características aí do barroco. Mas antes também, eu quero trazer alguns fatos históricos que colaboraram para que o autor aí chegue a esse fato. Meu Deus, eu estou arrependido, eu estou desesperado e precisando de perdão. Porque eu quero agora mostrar para vocês um fato histórico. Acompanhem aí comigo. Que é a Contra-Reforma Católica. A gente vai já entender tudo isso, mas olha o que diz aí. A Contra-Reforma foi um movimento de reação repressiva da Igreja Católica ao surgimento de novas doutrinas cristãs na Europa, em um processo conhecido como Reforma Protestante. Então, vamos entender o que seria a Contra-Reforma Católica para então nós entendermos a relação com o poema e entendermos a questão da Reforma Protestante. Olha só, a Reforma Protestante foi um movimento que, assim, diz para a Igreja Católica, olha, a forma como você tem pregado as suas teorias, tem pregado aí todos os seus ideais, é incorreta. Em palavras simples, foi isso. Então, a Reforma Protestante, a partir de Martinho Lutero, fez o quê? Uma revolução e disse assim, olha, tudo que essa Igreja Católica tem pregado aí não está, digamos, linkando ou batendo com a Bíblia. Então, isso aí está tudo errado. E aí, Martinho Lutero foi o cara desse movimento, e aí ele escreveu 95 teses justamente para dizer que a Igreja Católica estava errada. E claro, né, gente, a Igreja Católica não ia gostar disso, afinal, quem que gosta de ser contrariado? Então, para rebater esse movimento aí da Reforma Protestante, já que a Igreja Católica estava sendo acusada de que tudo aquilo era errado que ela fazia, nós vamos ter a Contra-Reforma Católica, que é justamente um movimento que vai contra a Reforma Protestante, ok? E aí, nesse movimento de uma está, digamos, divergente da outra, uma está, coloca entre aspas, lutando contra a outra, o ser humano que está aqui do outro lado vai ficar em uma confusão. Afinal, eu sigo a Igreja Católica, eu sigo a Reforma Protestante, eu sigo o quê? Então, é por isso que agora a gente vai verificar as características do Barroco, justamente para você entender o porquê, não é, que há esse contraste aí. Então, acompanhem comigo as características do Barroco. Nós temos a primeira característica do Barroco, que é o fusionismo. Justamente a busca pelo contraste, ou seja, oposição de ideias. Fé versus razão, conflitos internos. Então, uma pausa para nós compreendermos. Além de a Contra-Reforma Católica estar em debate com a Reforma Protestante, nós também tivemos, ao mesmo tempo, a questão do Renascimento, que foi um movimento ali artístico, cultural, não é literário, que dizia assim, olha, o homem é o centro de todas as coisas. Então, olha a confusão na cabeça da pessoa lá. Peraí, eu sou teocentrista, ou seja, Deus é o centro de todas as coisas. Eu sou antropocentrista, eu sou o centro de tudo. Afinal, a Igreja Católica está certa ou ela está errada? A Igreja Católica agora fez uma contra-reforma. Como é que é isso, sabe? Então, deu essa confusão aí na cabeça das pessoas, gente. É por isso que dentro dos poemas você vai perceber o fusionismo, que é justamente esse contraste. E aí entra o poema que nós lemos aí. Nossa, perdão, Senhor, pela maldade. Mas ao mesmo tempo que ele fala, ele pede esse perdão, ele diz que ele é pecador e que ele tem desejo de pecar. Olha a confusão que acaba aparecendo na cabeça da pessoa. Justamente porque esse contexto histórico colabora aí para que realmente o homem fique nessa indecisão, né? E vale dizer, por exemplo, que uma das situações que Martinho Lutero criticou é justamente a venda de indulgências. Ou seja, você só é perdoado se você pagar algo para a Igreja Católica. Então, ele foi contra isso. Ele dizia que a fé vinha na verdade, a salvação, vinha pela fé, vinha pela graça. Então, a pessoa que está aqui, que recebe todos esses ensinamentos, essas doutrinas, fica na dúvida. Afinal, eu tenho que pagar a igreja para receber perdão? Afinal, eu só tenho que pedir perdão a Deus? Como é que fica a minha situação agora? Justamente porque todo esse contexto histórico colabora aí para o nosso contraste, que vai ser chamado de fusionismo. E aí nós vamos ter a fé
versus razão, porque agora o homem começa a questionar, não é? E os conflitos internos, justamente, meu Deus, eu não sei nem o que eu estou fazendo na Terra. Então, essa é a primeira característica do barroco. Nós também vamos ter o cultismo, que é o foco no rebuscamento, na ornamentação linguística e no preciosismo linguístico. Professora, o que significa isso? Que agora deu uma confusão. Então, quando eu falo de rebuscamento, é justamente criar um texto de forma que você não entenda. Fica tão difícil que você diz, uau, não compreendi nada. É lindo, mas eu não compreendi nada. Eu acho que vocês perceberam isso quando nós fizemos a leitura ali do poema de Gregório de Matos. Meu Deus, bonito, mas é difícil de compreender. Então, nós estamos falando de um rebuscamento. Ao mesmo tempo, nós vamos ter essa ornamentação linguística, esse preciosismo linguístico. O que isso quer dizer? Além das palavras difíceis, eu vou tentar construir o texto de uma forma que fique mais difícil ainda de entender. Já está difícil agora? Pois é, vai ficar mais difícil ainda. Então, nesse momento, o que eu faço? Eu faço uma inversão, por exemplo, da frase. Se a frase é, por exemplo, eu como bolo, eu vou trocar. O bolo eu como. Então, essa troca faz parte aí do preciosismo linguístico. Essas formas difíceis de uma pessoa comum, como eu, por exemplo, ou você entender o que o texto está querendo dizer, beleza? Diferentemente do classicismo, que tenta organizar da melhor maneira para que você possa entender. Então, essa é a segunda característica do barroco. Nós vamos ter a terceira característica, que é o conceptismo, tá bom? Então, acompanha aí, olha o que diz. O conceptismo é o convencimento pelo raciocínio, isto é, pela razão. Como assim, professora? Vou só assim mostrar um exemplo simples para que você possa entender. Eu digo assim, ó, todo homem é pecador. Milena é homem, eu falo homem no sentido de humanidade. Então, toda a humanidade é pecadora. Milena é humana, faz parte da humanidade. Então, eu sou uma pecadora. Quando eu faço essa questão aí do raciocínio, você pensar pela razão, olha, uma coisa leva a outra. Pensar pela lógica, eu vou ter o conceptismo. E é justamente isso que os autores do barroco vão tentar fazer. Olha, pensa comigo, reflete comigo, veja que essa situação aqui, ó, é assim, 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 justamente para você o quê? Ser aguçado na sua razão. Então, essas são as 3 características do barroco, beleza? Agora eu quero que vocês acompanhem comigo os principais autores do barroco brasileiro. Vejam quem é. Padre Antônio Vieira, um padre, professora, sim, você vai perceber porque que esse padre, né, faz parte aí do barroco e porque ele também, assim, olha, foi expulso da companhia jesuítica. A gente vai já saber, né, o porquê de tudo isso. Nós vamos ter Bento Teixeira, tá bom? Vamos já saber quem é. E, por fim, o Gregório de Matos, que é justamente o cara que vocês viram lá no início, toda aquela descrição. Depois eu vou falar sobre ele, que inclusive ele tem um apelido chamado Boca do Inferno. Meu Deus, que apelido, hein, professora? A gente vai já entender o porquê, tá bom? Então vamos ver aí o nosso primeiro autor, que é o Padre Antônio Vieira. Olha o que nós temos aí. Ele nasceu em Lisboa em 1608, veio para a Bahia aos 6 anos e tempos depois ingressou no colégio dos jesuítas, né? Então, esse colégio era justamente ali a formação dos padres. Quem quisesse ser padre ia para lá e tinha a sua formação. E com a expansão do Império Português, não é, gente? O que o Império Português fez? Vamos enviar os padres para colonizar os indígenas, né? Lembrando que hoje a gente não chama mais de índio, ok, gente? É indígena. Então, com essa situação da formação, eles começaram a enviar os padres, por exemplo, ao Brasil, um dos lugares que Portugal colonizou, não é? E aí, nesse processo é que vocês vão ver a questão do padre Antônio Vieira sendo criticado, inclusive, por quem o enviou, que foi o governo português. A gente vai já entender isso, tá bom? Continuando aí sobre a biografia do padre Antônio Vieira. Nós temos ali, posteriormente, voltou a Lisboa, mas por ter suscitado o ódio da Inquisição, foi preso. Como assim, professora? Que história é essa? Lembrando que a Inquisição era o quê, gente? A Inquisição era justamente a maneira que a Igreja Católica tentava barrar quem era contra ela. Então, assim, existia até tortura. Se você depois quiser fazer uma pesquisa, você vai encontrar isso. Não, eu acho que não foi o caso do padre Antônio Vieira, né? Pelo menos pelas pesquisas que fiz. Mas, assim, ele foi realmente o quê? Recusado, expulso,
porque o governo lá português, junto com a Igreja Católica, disse assim, olha, esse cara aí está defendendo, por exemplo, na verdade, defendendo não, fazendo com que os indígenas fiquem contra o governo europeu. Então, vamos cortar esse cara, não é? E aí, por causa disso, ele foi preso e teve toda essa questão aí. Por esse motivo, não é que ele fez a revolução no barroco, a gente vai já entender o porquê dentro dos escritos dele. Continuando aí sobre a biografia desse padre. Continuando, nós temos. Passado isso, decidiu regressar ao Brasil, contudo, Portugal expulsou a companhia. Já que tudo isso estava acontecendo, não é, gente? Por que nós não vamos expulsar logo a Companhia do Brasil? Eles estão querendo fazer com que os indígenas fiquem contra o governo europeu. Então, é melhor expulsar esse povo todo daqui. Ficou durante um período em Roma e, finalmente, após esse momento, estabeleceu-se no Brasil e escreveu sermões. Então, gente, como vocês puderam perceber aí, basicamente, o padre Antônio Vieira inaugurou, digamos, a literatura barroca, por isso que ele apareceu como primeiro aí, e por toda essa questão que eu falei, que ele realmente criticava o governo europeu, ele fazia com que os indígenas entendessem que o governo europeu estava fazendo ali atrocidades contra a cultura deles, enfim, não é? E aí, a Igreja Católica, junto com o governo, não gostaram muito, né? Então, o que fizeram? Além de expulsarem o padre Antônio Vieira, expulsaram toda a companhia de padres que estava aí com ele, beleza? E aí, quando ele foi para lá, para Roma, não é? E depois voltou, de fato, ficou no Brasil, ele escreveu sermões. E sermões, não sei se vocês já ouviram, não é? É quando o pastor ali, o padre, faz e vai pregar para a igreja, vai dar lições a partir daquele escrito baseado na Bíblia. Foi justamente isso que o padre Antônio Vieira fez. Sermões. E aí a gente vai acompanhar um agora e vai entender o porquê que ele está dentro do barroco. Vejam comigo aí. Trecho de Os Sermões. Aí ele diz, miseráveis de nós e miseráveis dos nossos tempos, pois nele se veio a cumprir a profecia de São Paulo. Lembrando que São Paulo é um apóstolo, não é, dentro da Bíblia, considerado muito importante. Aí nós temos uma fala em latim. Não vou fazer a leitura porque eu não sei falar latim perfeitamente, não é? Mas justamente porque antigamente nós tínhamos uma mistura ainda do latim, não é? As escrituras bíblicas eram em latim, enfim, todo esse contexto aí ele traz para os seus sermões. Continuando, virá o tempo, diz São Paulo, em que os homens não sofrerão, mas não sofrerão o quê, professora? Vamos continuar aí para entender. Doutrinação. Aí tem outro trecho em latim. Mas para seu apetite terão um grande número de pregadores feitos a montão e sem escolha, os quais não façam mais que adular-lhes as orelhas. Continuando, aí vai ter uma expressão agora em latim, e depois ele continua. Fecharão os ouvidos à verdade e abri-los-ão às fábulas. Eu acho que você ficou junto comigo assim, meu Deus, que texto difícil, professora. É justamente por esse motivo que o padre Antônio Vieira entra dentro do barroco como um dos autores do barroco. Por quê? Porque ele tinha esse rebuscamento, esse preciosismo linguístico, essa dificuldade nas construções dos seus textos. Por isso que ele entra dentro do barroco. Além disso, ele faz muitas vezes com que o indígena fique, por exemplo, nessa dúvida aí. O Hélio está falando que existirão pessoas que virão com doutrinas que não são verdades. E aí, ao colocar os indígenas dentro dessa dúvida, vai o que entra lá no fusionismo, no contraste, fé versus razão. Então, por essas características, é que o padre Antônio Vieira entra aí como autor do barroco, beleza? Continuando, nós temos o próximo autor, acompanhem comigo aí, que é o Bento Teixeira. Não se sabe com precisão informações biográficas sobre Bento, contudo, estudiosos acreditam que ele nasceu em torno de 1560 na cidade de Porto, que é uma cidade de Portugal, beleza? Mudou para o Brasil em meados de 1567, por não abrir mão das práticas judaicas, foi preso e mandado de volta a Portugal. Ah, esse povo, não é? Faleceu por volta de 1618 em Lisboa, que também é uma cidade de Portugal. Então, a gente percebe aí que Bento Teixeira é considerado um autor do barroco. Na verdade, é a partir dele que, de fato, inicia a inauguração do barroco.
Às vezes acontece ali alguma crítica em relação a ele, porque você vai perceber que o poema dele não é uma crítica a alguma coisa, não faz com que a pessoa do outro lado fique na dúvida. Pelo contrário, ele vai fazer uma exaltação. Mas por que ele entra, então, professora, como autor do Barroco? Justamente por causa dessa preciosidade linguística, desse rebuscamento. Então, essas características que firmaram, de fato, a literatura no Brasil, e aí faz com que Bento Teixeira se torne aí um autor, de fato, que inicia o Barroco no Brasil. Beleza? Eu quero agora que vocês acompanhem uma parte aí do trecho, não é? Do texto feito por Bento Teixeira, que é trecho de prosopopeia. É importante dizer que, se você pesquisar aí prosopopeia, vai ser a figura de linguagem que torna algo que não é humano em humano. Como assim, professora? Se eu, por exemplo, falo, os meus sapatos falam. Os sapatos não são humanos, não é? Não é a Milena, não é você, então não é humano. Mas ao dizer que eles falam, eu estou dando uma característica humana para eles, portanto, eu os tornei humano. Só que dentro desse contexto, não é isso que quer dizer. Prosopopeia é um processo de oratória, de declamação em que eu exalto alguém. E é isso que a gente vai perceber agora. Cantem poetas o poder romano, submetendo nações ao jugo duro. O mantuano pinte o rei troiano, descendo a confusão do reino escuro. Uma pausa aí. Viu que a leitura é um pouco difícil? Então, por causa dessa preciosidade, desse rebuscamento, é que ele entra como autor do Barroco. Afinal, uma das características do Barroco é justamente essa, não é? E quando ele fala aí de Troia, do poder romano, é porque Roma, depois da Grécia, foi tida aí como uma cidade, um poder político, exemplo, não é, que todos deveriam seguir. Então, ele vai pegar essas informações e vai fazer uma comparação com a fala dele de agora. Acompanhe aí o próximo trecho. Olha o que diz. Que eu canto um Albuquerque soberano, da fé, da cara pátria firme muro, cujo valor e ser que o céu lhe inspira. Pode estancar a Lácia e grega lira. Professora, não entendi, foi nada agora. Nós vamos entender juntos. Então, nessa segunda parte, ele está fazendo uma exaltação a Albuquerque, que foi um grande amigo dele, que ajudou, inclusive, nessa situação da prisão aí, que ele foi acusado de ajudar os judeus. E aí, Portugal não era muito fã de quem ajudava os judeus, de quem, né, tinha essa ligação com os judeus. Então, por causa disso, ele foi preso, foi acusado de herege e tudo mais. E aí, esse Albuquerque, né, foi um grande amigo que o ajudou. Então, nesse processo de escrita, ele faz exaltação justamente ao Albuquerque. Mas, ao fazer isso, perceba que são palavras difíceis. A troca das frases é um pouco confusa. Então, de fato, é um preciosismo, é um rebuscamento. E aí, ao fazer isso, ele pega um pouco uma característica lá do classicismo, que é fazer uma comparação entre ele e a arte grega e a arte romana. Porque logo no início, quando ele faz a citação de Roma, faz a citação ali de alguns elementos da Grécia, justamente para dizer, olha, eu sou tão quanto Grécia, tão quanto Roma. Beleza? É por isso que ele recebe aí algumas críticas dizendo, olha, ele não é do Barroco, ele é do classicismo. Mas ele se torna um autor do Barroco justamente por causa dessa preciosidade. Beleza? Então, é só um contexto aí para vocês entenderem esse poema aí a respeito de prosopopeia. Beleza? Acompanhe comigo o próximo autor do Barroco. Agora, este eu gosto, que é Gregório de Matos. Nasceu em 1636 em Salvador. Anos depois, transferiu-se para Coimbra, que é uma cidade de Portugal, e estudou Direito. Por não se adaptar à realidade de tal cidade, regressou ao Brasil. Claro, nosso Brasil, não é, gente? Continuando aí a respeito de Gregório de Matos, nós temos, por fazer críticas severas ao tio, este o ameaçou de assassiná-lo. Ah, meu Deus! Diante disso, foi mandado para Angola, mas passados alguns anos pôde voltar ao Brasil, onde faleceu em 1695. Então, vamos só entender um pouquinho de Gregório de Matos, porque ele é um dos autores assim, mais importantes do Barroco. Esse cara foi considerado o autor, digamos, na fala de vocês, top do Barroco, porque além de ele fazer críticas
a Igreja Católica, as práticas da igreja, por isso que ele é chamado de boca do inferno, porque ele fazia críticas pesadas mesmo. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele fala um pouco sobre Deus, sobre todas as práticas que levam Deus a ser um ser superior. Então é por isso, né, que ele é um dos autores assim mais assim perspicaz, mais assim espertos do Barroco, porque ele consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu critico, mas ao mesmo tempo eu consigo me direcionar a esse Deus. E ele é um dos autores que mais fazem assim o fusionismo, não é? Que é justamente esse contraste. Ao mesmo tempo que eu me arrependo, eu digo também que eu sou superior. Ao mesmo tempo que eu me arrependo, eu faço uma igreja, eu faço uma crítica à igreja. Então, por essa situação de ele realmente conseguir fazer isso muito bem, ele é considerado o maior autor do Barroco. Então, vamos só retomar o poema que nós já vimos aí no início da aula, que é o trecho aí de Atos de Arrependimento e Suspiros de Amor. Acompanhem aí comigo, vejam bem. Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade. É verdade, Senhor, que hei delinquido. Delinquir quer dizer o quê, professora? São atos errados que eu faço se pensarmos na questão da igreja, das práticas da igreja. Então, ele tem feito aí esse clamor de arrependimento. E aí ele repete, delinquido vos tenho e ofendido. Ofendido vos tenho minha maldade. Uma pausa. Veja que, por exemplo, é só um exemplo. Na última frase, ele faz uma troca, porque como seria a ordem? Minha maldade tem ofendido Deus, por exemplo. Essa seria a frase mais simples possível. Só que ele faz uma troca e coloca alguns termos ali, como o pronome oblíquo vos, justamente para você ficar assim, meu Deus, que difícil de compreender, que insano, não é? Justamente nós temos aí a figura de linguagem chamada hipérbato. É quando eu faço a troca da frase. Eu não sigo aquela, digamos, originalidade, aquela situação simples de uma frase. Eu faço uma troca justamente para tornar mais difícil. Tá bom? Então, uma das características do Barroco, né? Então, ele vai continuar, pode verificar na próxima situação, ó. Maldade que encaminha vaidade. Vaidade que todo me há vencido. Vencido quero ver-me e arrependido. Arrependido a tanta enormidade. Perceba que ele vai falando que um dos pecados é a vaidade. Mas ao mesmo tempo que ele pede perdão, ele fala que quer ver-se vencido pela vaidade, mas, ó Deus, perdão, eu me arrependo. Consegue perceber essa ambiguidade, não é? Essa contradição, esse contraste? Como assim ele está se arrependendo, mas ao mesmo tempo ele quer fazer o pecado? E aí nós entramos na figura de linguagem chamada paradoxo, né? Que é justamente você fazer essa oposição de ideias, mas que essa oposição aí não faz muito sentido, é ilógica, tá bom? Então, é uma coisa que Gregório de Matos consegue fazer muito bem, beleza? Então, vamos só retomar alguns pontos aqui a respeito da aula. Então, nós temos aí o em síntese. Afinal, o que nós vimos nesta aula, professora? Você estudou sobre o Barroco, viu as características do Barroco, fusionismo, conceptismo, não é? E vocês viram também os principais autores do Barroco e alguns trechos de suas obras. Então, nós vimos aí o Padre Antônio Vieira, vimos o Bento Teixeira e o Gregório de Matos. E vocês com certeza entenderam por que esses autores fazem parte aí do Barroco. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu fico por aqui.